Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pod Café, podcast tecnologia e cafeína. Hoje nós vamos falar sobre Aitio, os 34 trabalhos de Hércules, versão from home. Você que está aí enfrentando os desafios mitológicos de implantar o Aitio, hoje nós vamos bater um papo mais profundo sobre o assunto. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje nós temos o prazer de receber aqui Valtomir Santos, o Kid, que está aqui para bater esse papo com a gente. Ele é diretor de serviço e tecnologia da HDI Brasil e está aqui para bater esse papo com a gente e mostrar que implantação de Aitio não é coisa de criança. Vamos que vamos! Aqui é Guilherme Gomes, Account Manager da Access Software, e vamos para mais um podcast mitológico. Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da Access Software, e para esse tema nada mais justo que trazer um mito do Aitio no Brasil. É com prazer que nós te recebemos, Kid. Prazer é meu, Diogo. Obrigado aí pela receptividade, Mr. Anderson Gomes também. Muito bacana o trabalho que vocês realizam, trazendo presenças assim extremamente relevantes, assuntos muito bacana. E o Aitio não poderia ficar de fora, né, nessa quarta transformação digital. Ele já foi muito importante e percebo que nessa versão 4 se tornará ainda mais importante e relevante aí para as indústrias de TI como um todo. Prazer enorme. Esse negócio de deixar o Aitio de fora é sempre um problema, né? Quem deixa chora, quem deixa de fora reclama. Cara, você sabe, Gustavo, que é uma relação de amor e ódio que eu percebo. Que tem muita gente que odeia mesmo. E tem gente que ama e é apaixonado, né? Eu sou apaixonado por processos, por tecnologia e também por pessoas. Incrivelmente, eu gosto muito de lidar com pessoas. Na minha experiência, eu cuidei de mais de uma única empresa, cuidei de mais de 24 centros de suporte, com mais de 550 pessoas. E isso foi me dando um push muito grande, porque a gente sempre tem aquela mania de criar, né? By the kid, né? Foi o Kid que criou isso. O gestor tem essa mania, ele é muito carente, eu acho, né? E sempre quer criar, né? E eu era um cara que gostava de criar as coisas, só que criava de manhã e destruía à noite. Ele era ótimo para uma situação e péssima para outra. E eu vou ser sincero para você, eu passei assim, ter qualidade de vida na área de TI no dia que eu parei de inventar moda e seguir as melhores práticas. Aí eu estou falando tanto de Aitio, quanto de Codit, quanto de KCS, quanto de EFQM, User Experience, Customer Experience, essa sopa de letrinha de um monte de frameworks que eu percebo que quando você puxa cada um deles, eles se complementam e de fato melhora a vida, né? Então é uma coisa muito bacana. Isso é um tema bem interessante, né? Principalmente no momento que nós estamos vivendo, você ter um framework, você obedecer às melhores práticas é fundamental, né? Você não pode... Imagina as empresas que não têm, inventava moda, literalmente, como você falou, passar por esse momento de transformação digital forçada. Como é que isso está acontecendo? Não tem as melhores práticas para ele seguir, fica cada um pensando para um lado, faz um brainstorm, não tem tempo para isso, né? Então eu acho que nesse exato momento, essas melhores práticas, esses frameworks como o Aitio, é fundamental para obedecer a melhor prática de governança, né? Muito, Diogo. Eles têm muita coisa para falar para a gente. O grande problema do Aitio, já colocando aqui na mesa, que é, como o próprio Mr. Anderson falou, 34 práticas agora, né? O Aitio, na V2, ele vinha com 11 práticas. Depois, na V3, ele veio com 23 práticas. E agora está com 34. A cada versão ele vai aumentando e vai tornando-se completo. Isso é uma coisa muito boa. Só que, em contrapartida, nem todo mundo está disposto a estudar tudo isso. E aí que o bicho pega, né? E faz com que a coisa não tenha adesão. E os frameworks e a metodologia ágil, ela torna-se muito atraente, né? Porque você faz meio que hard rock, o próprio manifesto ágil que fala sobre a questão de menos processo e mais interatividade, mais interações entre as pessoas, né? O que é espetacular e que no Aitio 4 agora ele trouxe e complementou, mas eu acho que esse framework criado, ele traz uma coisa que é espetacular e que eu acho que as pessoas não podem colocar ele à mercê, que é consistência, né? Consistência na área de TI. Então, quando a gente olha para o Service Desk, ele traz consistência de atendimento. Então, não importa
quando você liga lá para um Service Desk, não importa se cai com ciclano, beltrano, fulano, todos atendem de uma mesma forma. Então, não é um Service Desk feito por heróis. O HDI mesmo odeia Service Desk feito por heróis. Por quê? Porque ele sangra, o cliente sangra, todo mundo sangra, né? Ele gosta que o departamento seja maior do que as pessoas, né? Não é o Service Desk do Kid, do Diogo, né? É o Service Desk, é o nome dele, e é isso que traz credibilidade para quem está na ponta, né? E os frameworks traz isso, essa questão de consistência, de entrega, de velocidade, né? E nesse momento de transformação digital, mais ainda, né? Ah, com certeza. Eu imagino que nesse momento, quem já estava com o ITIL implementado, teve problemas bem menores de se adaptar às novas realidades do que quem não tinha nada, ou quem inventava a roda. Porque você inventa a roda de acordo com aquela necessidade daquele momento. Se muda completamente, você não tem boas práticas para seguir, a situação pode se tornar um grande problema, principalmente na área de Service Desk, né? O Service Desk do Herói X, de repente, não está adepto para atender from home, por exemplo. Boa. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia e tudo mais, se você, como você falou, se ele não tiver já implementado, estruturado, qualquer situação nova, ele tem um potencial maior ainda de insatisfação do seu usuário que está na ponta, né? Então, hoje, no momento que nós vivenciamos assim, eu sinto que a área de TI ela está sendo referenciada mesmo pelos usuários, pelos nossos clientes. Antes, tudo era culpa da TI, e, sinceramente, eu concordo com essa terminologia. E eu concordo com ela, sério mesmo, eu concordo muito. Principalmente porque os CIOs, os grandes gestores, eles olham para o Service Desk e acham que o Service Desk, resolver o problema do Service Desk, resolve tudo. E na verdade não é, né? O Service Desk ele pode virar uma grande vidraça, né? Mas eles querem que torne aquilo uma vitrine, mas ele não cuida das áreas back-office, os outros processos. Então, o gerenciamento de problemas que trata a causa raiz e reduz a quantidade de chamados, um gerenciamento de nível de serviço que estrutura o catálogo de serviço, um gerenciamento de mudança que faz o balanceamento da mudança versus a necessidade de mudar e o risco dessa mudança. Então, geralmente, os gestores olham apenas para o Service Desk, resolver o Service Desk, resolver tudo, mas eles não entendem que o Service Desk ele é a ponte final dessa cadeia. Então, se ele está ruim, a área de TI inteira. E é por isso que é bacana o White, porque ele vai meio fatiando e ele faz um correlacionamento forte dessas práticas, né, que agora ele chama de práticas, não é mais processo, são 34 práticas, né, e traz conceito muito bacana nessa nova versão, né, que, inclusive essa questão da nova versão não é que o White era V2, V3, o 4 é da quarta transformação digital, não significa que é uma V4, então... Vendo muita gente falar V4. Eles tiraram o V, virou ITIL 4. É ITIL 4, e é 4 da transformação, da quarta transformação digital, que é o que nós estamos vivendo, né? Que é um momento, assim, sinceramente histórico. Nós estamos em plena transformação, na verdade, o cara está trabalhando em casa, né? Tá lá fazendo home office, chega a esposa varrendo o chão e fala assim, você vai levantar esse pé ou vou ter que abrir uma Gemude? Exatamente. E aí é o seguinte, como é que você lida com situações como essa? Criança, mães, família, com barulho no fundo, quando você olha para um Service Desk, acústica é extremamente importante, ergonomia é extremamente importante no ambiente de trabalho. Como é que você lida com isso? Cara, usa a tecnologia para isso. Tem inclusive uma aplicação chamada, uma extensão do Chrome, chamada Crispy, que tira todo o ruído de fundo, cara, que é espetacular. Então, cada vez mais, esse momento que nós estamos vivenciando de transformação digital, e olha que eu sou um cara muito cético em relação a ondas e modismo, sempre fui muito cético, né? Experimentei de tudo em relação à tecnologia, a metodologias, e sempre me questionei muito se funcionava ou não funcionava. Tanto é que o bacana do HDI, estar no HDI, é que a gente não diz amém para nenhum framework, inclusive o White. Eu mesmo, em determinado momento aqui, vou meter o pau em alguns aspectos e vou enaltecer em outros. Né? E o HDI, ele pega tudo isso, transforma e implementa. Então, me sinto à vontade para chegar e falar, né? E nesse momento de transformação digital, o que eu sinto, Anderson, Diogo e Gomes, é que, de fato, é um momento que veio para ficar, cara. Não é modismo, né? As coisas estão acontecendo, tem muita coisa boa acontecendo. Então, um tempo atrás a gente sofria uma pressão muito grande em relação
as metodologias, alinhar a TI com o negócio. Você sabe que o Isaka, que é do COBIT, na verdade, eles chamam de ITGI, que é o Instituto de Governança de TI, que é um braço direito lá do Isaka, que fez o COBIT. Eles fizeram uma pesquisa internacional perguntando para os CIOs quais eram suas maiores preocupações. Sabe o que eles responderam? Eu falei assim, não, então gerenciar a complexidade, alinhar a TI com o negócio, toda aquela baboseira que a gente já conhece, a gente já leu em vários... Mais do mesmo, né? Mais do mesmo, né? Só que aí, eles fizeram uma grande sacada, fizeram uma outra pesquisa em paralelo, perguntando para os pares do CIO o que eles queriam em relação à TI. Então, falando lá do CEO, do CEO, do diretor de operações, do CFO também, diretor financeiro, e perguntaram para eles, o que vocês esperam de TI? Sabe o que eles responderam? Eu quero saber quanto que aumenta meu market share, quanto que reduz meu custo e quanto que você vai aumentar meu EBITDA. Então, assim, a gente precisa ter um posicionamento estratégico em relação ao negócio, cara. Quando a gente olha para a TI, a gente tem que estar olhando para o negócio. E para ter um posicionamento estratégico em relação ao negócio, a gente precisa ter uma TI que produz valor. Então, o que eu percebo é que antes da transformação digital, os CIOs eles já eram muito pressionados por isso, para posicionar, né, o negócio, a TI em relação ao negócio, ter esse posicionamento. Aí veio a transformação digital. E aí a gente veio essa coqueluche de frameworks que é espetacular, e muitos já estavam aí há muito tempo. Estamos falando de Kanban, Scrum, Design Thinking, User Experience, todos eles, Manifesto Ágil, já estavam. Só que tomou mais evidência, principalmente porque o White demorou pra caramba para se atualizar. A verdade é essa, né? Demorou demais, né? O ITIL 4 demorou, né, para chegar. Pra caramba. Eu mesmo senti uma falta desgraçada. Você sabe que na ITIL, da V2 para V3, eu sempre fui um cara muito participativo. E na época que eu trabalhava lá na Cielo, eu cuidava de gestão de crise, né? Débito, crédito. Aquele negócio a cada segundo era 702 transações que deixavam de ser feito quando estava fora, né? E eu fazia a gestão de crise lá. E aí eu lembro que quando eu cuidava do Service Desk, da parte de TI, e tinha um par meu, que era o cara que cuidava do gerenciamento de problemas, né? E aí eu chegava questionando para ele, falei assim, e aí, meu velho, quando é que você vai melhorar minha vida aqui, né? Reduzir a quantidade de chamados, reduzir e melhorar meu dia a dia, né? Ele falou, calma, Kid, eu estou diagnosticando. Aquilo me dava brotoeja, coceira, sabe? Eu ficava doido, que desgraçado, ele estava investigando. E aí eu escrevi para a OGC, lá no governo inglês mesmo, e falei assim, olha, eu não concordo com o gerenciamento de problemas da forma como ele está escrito. O desgraçado aqui não tem SLA, eu tenho SLA. Ele fala que não tem SLA porque o problema é sempre mais embaixo. Ele que renegocia esse negócio, cara, tem que ter prazo. E outra, ele não tem meta de redução de chamado, e como é que eu vou ter vida boa aqui em TI, né? E aí eu fiz foram 7 páginas, né? Detalhei tudo mais, mandei para eles, e eles me responderam, falaram, olha, Kid não, me chamaram de Valtomir, né? Eu coloquei Valtomir, é o seguinte, a gente gostou do que você falou, faz todo sentido, só que há 2 semanas atrás um indiano teve a mesma ideia e mandou para ele. O cara saiu na V3 e eu não saí, né? Nesse momento passei a ver na vida. Esses indianos que não dormem, né, cara? É brincadeira. Mas Você demorou a ficar puto, cara. Na hora que você estourou já era tarde. Já, alguém já tinha ficado puto lá na Índia, cara. É verdade. Mas é um momento que eu percebo de transformação digital, com machine learning, com essa questão dos frameworks da jornada do cliente. Ela, de fato, veio para ficar, mexeu fortemente lá com os papas do White, lá, os caras, eles mexeram com ele e eles trouxeram. Tem um capítulo no White que fala sobre High Velocity IT, né? Então, uma TI com alta velocidade, de fato. E aí ele traz todas essas metodologias, Kanban, Scrum, Lean IT, da questão do desperdício, de uma forma muito boa e ágil, só que ainda com processo. Que esse é o grande problema aí do Manifesto Ágil, que eu acho excepcional, que muitas pessoas confundem, né? O Manifesto Ágil, lá quando ele fala assim, mais interações e menos processo, mas não ausência de processo, né? Você precisa ter o processo, precisa ter uma tecnologia e principalmente precisa ter pessoas boas, competentes, né?
E isso é uma coisa que a gente está aprendendo com as startups, viu? Eu considero assim, as startups extremamente velozes, e eles geralmente contratam pessoas boas e deixam elas em paz, né? Os gestores deixam elas em paz. Isso é importante, né? Assim, desburocratizar o processo, né, é fundamental, mas não tem como deixar de ter, porque senão cada um vai seguir para um lado, né? Perfeito. Então, por mais que ele seja ágil, que diz para menos processo, mas tem que ter, você está completamente certo. Eu já ouvi algumas pessoas falam, não, esse negócio de processo está ultrapassado. Não é assim, não. Por mais que você está tentando buscar vir pro ágil, usar Kanban, etc., você vai ter que ter um certo processo ali, uma certa linha que tem que ser seguida. Senão é impossível um service desk, uma empresa de TI caminhar para o mesmo lado. Cada um, as pessoas boas que você contratar, cada um vai para um lado, cada um vai com a sua cabeça, né? Você sabe, Diogo, que eu sou prova viva desse negócio, de que processo é importante. Às vezes as pessoas assim falam, ok, mas você tem que olhar para... Cara, mas olhar para o processo não é para ser burocrático, cara, é para ser rápido, é para trazer consistência e fazer rapidamente esse negócio. Por que eu sou prova viva? Porque eu lembro que quando eu cuidava de 3 service desks, um de negócio numa determinada empresa, um de negócio, um de sistemas e outro de microinformática. E um belo dia eu fiquei me questionando, por que eu faço o service desk só para TI, hein? E aí eu fui numa salinha lá como essa aqui, bem pequena, de RH, eu não lembro o que eu ia fazer, mas não fui demitido, né? Mas eu lembro que eu fui fazer alguma coisa lá e tinha uma pessoa programando as férias, né? Do lado, lá numa mesa, estava programando as férias. Eu disse, opa, isso aí é uma requisição. O cara não tinha e gostaria de programar as férias. E tinha um outro cara sendo demitido. Eu falei, opa, isso é um incidente. O cara tinha um emprego e não tem mais, né? Aí eu me questiono, eu saí daquela sala e falei, pô, por que eu não crio o Service Desk para as outras áreas? Aí chamei lá o desenvolvimento organizacional, aí criamos um Service Desk para RH. Aí eu gostei do negócio que para contas a pagar, contas a receber, tesouraria, liquidação financeira e administrativo. Opa, tá, queimou a lâmpada? É um incidente. Quer uma mesa? É uma requisição. É meio que um CSC. Tudo isso só foi possível porque eu tinha esse cockpit, o mapa mental de como que funciona um processo de tratamento de incidentes e requisições que o próprio ITIL, a ISO trouxe, o COBIT trouxe, mais com um olhar de governança, e foi justamente isso, cara. Por isso que eu acho que, assim, existe qualidade de vida na área de TI, mas aí precisa querer, né? Precisa dar mão palmatória, precisa estudar um pouco. É importantíssimo dar uma estudada, porque ele facilita a vida, viu? Facilita mesmo. Não, estudar nesse caso é algo assim que não dá, né? Para quem quer começar a implantar o White, não dá para fazer sem estudar, sem contratar uma boa consultoria, um bom profissional, né, Kid? Para começar o caminho, porque senão o cara tá perdido. E nesse conceito que você falou aí de CSC, né, que desde de trás você implantou, se você for parar para analisar, hoje o Central de Serviço Compartilhado, ele usa a base do AIDE para muita coisa. Trocar uma lâmpada pode estar no catálogo de serviço, né? É algo que está no catálogo de serviço. É um serviço que vai acontecer. Então, onboarding, offboarding de um pessoal tem que estar no seu catálogo de serviço. É algo que você pode deixar ali tudo organizado e colocar o SLA previsto para aquele tipo de situação, né? E é algo que você já foi pioneiro lá atrás, né? Agora tá todo mundo indo para CSC, Central de Serviço Compartilhado, mas lá atrás você já teve esse... Do mesmo jeito aí do ITIL V2 pro V3. Eu lembro na época que eu tive 53% de save financeiro, só fazendo esse negócio, né? E quando eu saí... Aí eu fiquei muito tempo como cliente, sabe, Diogo? Eu fiquei muito tempo como cliente, trabalhei bom tempo. Eu criei o primeiro Service Desk da Credit Card, eu lembro que foi o primeiro porque era eu mais 2 pessoas, hoje está enorme lá em Alphaville. Aí depois eu fui para a Motorola e depois fui para a Cielo. E se sabe, quando a gente fica muito tempo como cliente, a gente fica meio arrogante, cara, impressionante. Eu era um cara que batia muito, inclusive, nos fornecedores. E eu falei assim, não, eu preciso ir para o outro lado do balcão, preciso conhecer melhor. Me transformei num ser humano melhor, né? Porque quando você está como fornecedor, o cobertor é mais curto, cara, você passa a compreender. E aí eu fui cuidar dessas 25 operações de Service Desk, e ali que eu percebi o quanto que o White, quanto que a ISO 20000, quanto que esses frameworks, ele de fato deixa um excelente legado, porque você ganha escala. Então, o que eu fazia? Era impressionante, eu tinha 500 e poucos analistas, eu ficava 40% do meu tempo me dedicando com a equipe e 60% do meu tempo falando com meus clientes, me relacionando com os usuários, cara. É um negócio muito louco. E por quê? Porque eu dava poder
autonomia lá para os meus analistas, dava processos, dava ótimas ferramentas e cobrava, velho. Cobrava. Né? Então, esses 40% é para cobrar. E os caras sabem fazer aquele negócio. Contrate ótimas pessoas, deixem elas em paz, né? Tem uma atitude meio de startup, porque startup, os caras meio que eles pedem desculpa, mas não pedem permissão, velho. Eles vão arrastando todo mundo ali, né? É mais fácil pedir desculpa que pedir permissão, cara. É isso. Tem que deixar o profissional livre para ele produzir. Não adianta você contratar o melhor e prender o cara. Ele não vai ser o melhor. Perfeito. Uma coisa muito bacana que o White trouxe, que eu achei assim, espetacular, e que eu já pensava muito com isso, e depois falei, porra, por que eu não pensei nesse negócio? Que é um conceito de cocriação, que eles chamam, né? Co-creation. Que é o seguinte, todo mundo é responsável por essa parada, pelo serviço que está rodando ali. Antes eram chamados stakeholders, né? Eles participavam, opinavam, né? Que é o sponsor, o cliente, o usuário, né? O cliente pagava, o usuário usa. Mas agora não, cara, todo mundo é responsável. O cliente ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, se falhar aquele negócio, ele também é responsável. E ele é chamado um ecossistema. Então, é uma coisa muito boa. Eu fiquei feliz. Ao mesmo tempo feliz e fico triste um pouco com o White, como eu falei para vocês, vou enaltecer ao mesmo tempo vou falar, porque eu acho que tá ficando muito grande esse negócio, ele tem que ser um pouco mais simplista para cair um pouco na aptidão maior das pessoas, porque eu sinto que as pessoas se afastam, tende a se afastar um pouco quando ele torna-se grande, né? E é esse o maior desafio que eu sinto na maioria das empresas, principalmente CIOs. Vocês odeiam ir para a sala de aula. O cara conhece muito do negócio, e conhece mesmo muito sobre o negócio, só que ele não sabe como transformar isso na tua área de TI. Aí fica um monte de áreas cinzentas ali, um monte de gap, e quem se lasca? Geralmente o Service Desk, que é a última cadeia do negócio. Né? Então, assim, E é a ponta do negócio, é onde recebe o problema. Exatamente. E é ali que o usuário, o cliente, ele mede a TI inteira, não é o Service Desk. É que o Service Desk ele recebe, ele vira vidraça ali, ele recebe a porrada e tudo mais. Mas essa falta de preparação, sabe, o HDI mesmo, ele tem não é N-Marketing aqui não, mas ele tem um curso que é só para CIOs, né, que é o Director. E eu, quando ministro ele, eu espremo os caras. Acho que porque eu passei a minha vida profissional aí com alguns CIOs que realmente faltava esse push, ou faltava essa crosta de como estruturar uma área de TI, e que geralmente quando eu entro nesse curso eu dou uma espremida, viu? Eu acho que tem um pouquinho de rancor aqui. Hércules, você deverá completar as 34 práticas. Peraí. Não eram 12 trabalhos? Não, são 34 práticas do ITIL 4. Então, Kid, e com relação aí ao ITIL 4, né, que a gente já não tem mais o V, não tem mais a versão 4 ali, em relação ao ITIL V3, quais são os principais pontos que você dirige para nossos ouvintes, assim, o que você precisa, a pergunta é, o que você precisa saber sobre o ITIL 4? O que realmente trouxe de grande mudança aí que você destacaria? Cara, assim, ele trouxe várias mudanças, né? Ele trouxe poucas mudanças em relação às práticas, né? Então, o gerenciamento de incidentes, problemas, mudanças, quando a gente desce, a gente não percebe, eu pelo menos não percebi tantas mudanças. Mas quando você olha mais para o conjunto como um todo, ele trouxe mudanças da questão dos métodos ágeis, ele trouxe tudo isso, a questão de Lean IT, DevOps, Design Think, Scrum. Ele começa a falar fortemente com esses frameworks, que antes ficava bem isolado, ele reconhece esses frameworks, reconhece os pontos positivos e traz isso para dentro do próprio ITIL, né, que eles chamam agora de ITIL 4, né, que não tem nada a ver com a versão 4, e sim mais o momento que vivenciamos, que é o 4 da transformação digital, o momento que nós estamos colocando. Uma outra coisa que ele traz tem uma unidade fortíssima de High Velocity IT, né, que você manter a área de TI com alta velocidade é uma coisa muito bacana, e trouxe muita coisa relacionada à governança, né, coisas do próprio coach, que já mudou algumas coisas ali, que os princípios norteadores, e uma coisa assim, fundamental, que é a questão do foco no valor. Né? Tanto é que ele traz eles chamam de SVS, um sistema de valor de serviço, onde ele pega todas aquelas
demandas, oportunidade, ele tem que transformar isso, não é num serviço, num produto, é em valor. Então, por isso que o conceito de co-creation, que eu achei espetacular, ele é fundamental para fazer com que oportunidades e demandas realmente se transformem em valor. Então, uma coisa assim, muito importante que eles trouxeram. E uma outra coisa também que eu achei diferente foi ele está trazendo a questão da transformação digital, do machine learning, de diversas tecnologias para englobar com o processo, para criar sinergia, né? Então, considero essas diferenças assim fundamentais, questão dos norteadores, os métodos ágeis. Bom, mas enfim, assim, eu acho que uma coisa que me chama muita atenção nesse momento, com a presença do próprio White 4, é que assim, o White 4, quando ele fala de novidades ou as diferenças, uma das coisas assim, que eu mais percebi é que ele entrou mais no campo de governança, cara. É impressionante. Antes eu lembro que há uns 15 anos atrás eu fui participar de um Command Center Meeting, né, que é na verdade um evento lá na Paulista, e aí trouxeram lá o Papa do White, o Papa do COBIT, da ISO 20000, e me convidaram. Eu era coordenador na época, e esses caras eram... Eu lembro, e foi lá que eu conheci inclusive o Dória, né? Tive esse desprazer de conhecer. Na época eu adorava o cara. Mas porque ele foi palestrar lá. E foi cada um dos papas, né, desses frameworks, foi lá falar sobre essa metodologia, cada um defendendo a sua, né? E aí eu tinha experimentado tudo, né? Eu falei assim, olha, realmente funciona isso aqui funciona, isso aqui nem tanto, causava até um certo desconforto, mas enfim. E aí, quando você terminava, você ia para uma área onde você seria sabatinado, né? E eu mesmo fiz uma pergunta para esses caras, né? Pô, vocês, há uns 10 anos atrás, vocês não se falavam, né? Hoje vocês já dizem que são complementares, né? Um complementa o outro. Quando é que vocês vão ver uma coisa só, hein? Porque eu tive que estudar todos, cada um de vocês, dá um trabalho desgraçado, cara. E para quem é cliente, ele quer um negócio meio de prateleira, meio fácil, coisa e tal. Ele me deu uma resposta muito boa. Ele falou, olha, cada um realmente tem um nicho, tem um propósito, tem um objetivo. O COBIT olha para a governança, diz o que fazer, o White diz o como fazer. Só que agora no White 4, eu já vejo fortíssimo, ele inclusive copiar coisas do COBIT. Essa questão dos norteadores, dos princípios, que lá eles... lá no COBIT ele chamava dos 4 domínios, 34 processos, 200 e poucos objetivos de controle. Ele trouxe essa questão, o que eu acho espetacular, sério mesmo, gosto mesmo, mas ele trouxe muita governança. Só que falando de governança, Diogo, Anderson e Gomes, eu percebo que aquela governança tradicional, de fato, ela não embarca nessa 4ª transformação digital, cara. Ela tem um problema seríssimo, a gente vai ter que reinventar ela. A gente vai ter que reformular ela para fazer com que as áreas de governança de TI, se estiverem me ouvindo aqui, estão lascadas, porque vão ter que trabalhar e vai ter que implementar esse negócio. Eu vou dizer o seguinte, que o que acontece, pelo menos eu vejo, o White é uma tecnologia nativa de TI, por assim dizer, né? E como tudo nativo de TI, não só o White, mas todas essas outras, elas sofrem dos mesmos problemas de TI no geral, que às vezes trava, às vezes você tem que reiniciar, às vezes você tem que... né? E, além disso, vem o outro maior problema de TI, que é a falta de integração. Né? Você não tem uma linguagem universal das coisas e as coisas não se integram, não falam entre si. Então, às vezes, você tem duas lindas tecnologias que simplesmente não se falam. As duas podem ser excelentes, mas elas não conseguem ali trocar informação diretamente. Você consegue botar as duas para trabalhar ao mesmo tempo, né? Como acontece com qualquer aparato de TI que você tem aí, você tem às vezes 1, 2, 3 ferramentas que se complementam, você tira relatório de uma, empurra na outra e faz aquele mix para você chegar no que você precisa, mas você não tem integração. Eu acho que assim, para futuro, realmente, em TI em todos os sentidos, né, quer seja propriamente em código, quer seja em tecnologia de gestão, isso é algo que tem que ser considerado, cara. A gente realmente precisa ter as coisas integradas, senão elas simplesmente não vão romper como se espera, né? Aquele futuro
futurão, né? Aquele futuro de carros voadores só vai chegar depois disso, porque não tem como. Enquanto as coisas não se falarem, fica impossível chegar a esse grau de tecnologia. E você sabe, Anderson, que é altamente possível, cara. Eu mesmo me especializei nesse processo de integração entre os frameworks, tecnologia, cara. Pelo fato de ter estudado bastante. Estudava mesmo, cara. E aí eu percebi claramente o que cada um estava falando a mesma coisa, que era sobreposição, que de fato era possível se encaixar o que e o como. O instituto onde eu estou hoje faz muito isso, né, de integrar essa sopa de letrinhas, e ainda mais nesse momento que a gente vive de diversos, tem DevOps, tem Design Thinking, tem diversos frameworks que eles precisam integrar, e eles são bons, cara, são bons. Eles sempre trazem algo diferente, a mais, melhor, e que poderia ser complementado, né? O problema é que ninguém quer escrever addon, né? Todo mundo quer escrever o processo completo. Tem que escrever addon, tá junto. Quer ter a sua arte. Não é? Se fosse, isso aqui é um addon do ITIL, governança. Não, e aí você falou um tema importante aí, que acho que até vale a pena falar um pouco do HDI, como o HDI pode auxiliar o pessoal, os nossos ouvintes, a integrar todos esses frameworks, né? Que aí você falou um monte de frameworks que tá todo mundo querendo implementar, DevOps, ITIL, Coverage, e às vezes fica perdido, porque cada um fica na sua ali e não se integram. E a integração deles hoje é o que pode trazer uma redução de custo, né, da TI, e uma desburocratização que todo mundo está buscando. A transformação digital, quanto mais simples, você tocou algumas vezes na questão de startup, por quê? Porque eles já desenham o processo enxuto, né? Então, integrar esses processos é um desafio bem grande, eu acho que o HDI pode ajudar muito nisso, né, Kid? Pra caramba, cara. Você sabe que aqui a gente... Eu acho que isso que é o bacana do HDI, ele não faz as parcerias, tipo Axel, Lexin, Isaka, ele não faz as parcerias, fortíssimo, não porque efetivamente não quer, porque a partir do momento que ele fala, tem que dizer amém, cara, para aquele negócio, cara, e aí a gente fica num desconforto desgraçado, porque a gente tem boards, e esses boards, tudo que a gente faz é da indústria para a indústria, ou seja, são pessoas como vocês, como eu, que experimentam, e falam, isso funciona, isso não funciona, né? E o HDI ele já traz isso, né, nos seus programas de certificações, que ele faz lá o raio-x, ele vai para uma fase 2 que ele executa, vai para uma pré-auditoria e para auditoria. Mas ele pega todos esses frameworks, cara. O próprio COBIT 2019, o ITIL 4, a ISO 20000, a ISO 9001, o FQM, um padrão europeu de gerenciamento de qualidade, o KCS, que é um framework assim espetacular, foi feito por outro instituto que nós fizemos parceria mundial, que é o CSI, e não tem nada a ver com a série lá, é um consórcio de inovação de serviço. Interessante isso, que ele diz como você captura, estrutura, reutiliza e melhora o conhecimento. É um negócio muito louco. E depois que eu comecei a estudar esse framework, eu falei, caraca, como é que... Ele falou o seguinte, 80% da base de conhecimento da maioria dos centros de suporte das empresas, 80% você não usa, cara, só 20%. E por quê? Ele falou o seguinte, a gente só cria artigo de conhecimento se tiver incidente, o que faz todo sentido do mundo. Eu falei, cara, por que eu não pensei nesse negócio antes, hein? Porque a gente para criar conhecimento lá e nunca usa, nunca invoca esse negócio. Então o HDI ele traz todo esse conhecimento e ele meio desmistifica através desses boards. A gente tem 4 boards, um para SAB, que é uma estratégia de advice board, outro para field, outro para governo e outro para software. E empresas de software que é completamente diferente, o centro de suporte, as áreas de TI, e eles experimentam e falam assim, isso aqui não rola, isso aqui não... E a gente vai direcionando e sincronizando. Então, é uma coisa muito boa. Eu na minha vida profissional, eu fiquei muito tempo como cliente, muito tempo como fornecedor, e agora já estou há 5 anos como consultor, né? E tem sido assim um aprendizado constante, cara, em relação a esse momento, porque a gente passa a enxergar mais ou menos o todo, né? E aquilo que o Anderson falou sobre a integração entre esses, fazer com que esses caras se falem e criem harmonia e não seja um negócio chato, cara, penoso. Porque sempre quando você fala de processo, não é só o gestor, não. O pessoal, lá vem esse cara, fala de processo, negócio chato, não é ágil, não é rápido. É rápido pra caramba, funciona bem pra cacete. Zeus, socorro! Preciso de sua ajuda, ó grande Zeus! Precisa de ajuda para matar o leão de Nemeia? Não, o leão foi fácil.
Precisa de ajuda para capturar a cabeça da medusa? Não, isso eu também tirei de letra. O desafio agora é gerenciamento de problemas. Tá muito difícil esse catálogo de serviços. Só um instante, vou ligar pro Gomes. Droga. Cara, assim, muitas pessoas, elas infelizmente fizeram a implementação do White e não tiveram sucesso, não tiveram. E é verdade, isso acontece mesmo. Se você não tiver uma compreensão muito boa, holística, fazer os relacionamentos, as entradas e saídas entre os processos, que está relacionado a esse processo de integração, tipo, implemento o gerenciamento de mudanças, mas implemento um Service Desk. Quais são os indicadores de mudança? Lá ele tem um indicador que é importantíssimo. Quantidade de mudanças criadas ao qual geraram incidentes para o Service Desk. Isso é espetacular, cara. Se aquele desgraçado lá, o cara está construindo mal, vai ferrar o Service Desk. Né? Então, vai chover incidente ali dentro, né, cara? Não tem como. Eu acho que é o que a gente fala muito por exemplo, em relação ao LGPD. Não vai ser um cara de TI que vai sozinho resolver, não vai ser um cara de jurídico. E com o White, implementar o White é a mesma coisa. Não vai ser um cara sozinho. Se você não tiver uma consultoria, se você não tiver bem aportado de informação e de pessoas que têm realmente conhecimento profundo sobre aquilo, não adianta que você não vai conseguir. Você vai tentar, mas você vai fracassar. Isso esbarra na pergunta que eu estou para te dizer. Aliás, pergunta não, antes de fazer a pergunta, que é muito conveniente, deixa eu fazer um disclaimer para você. Eu acho muito difícil que alguém não conheça a HDI, alguém de TI que está aqui ouvindo a gente não conheça a HDI, mas como a gente está num podcast mitológico hoje, falando dos trabalhos de Hércules, vai que tem um unicórnio aí perdido, e se você por acaso estiver num site de seguros de automóvel agora, não é aí, cara. Vai para hdibrasil.com.br. Muito bom. Isso é importante. E você sabe, Anderson, que a gente recebe ligação, viu? A gente recebe ligação do pessoal lá, né? E falando do seu seguro, coisa e tal. E a gente tem uma prática no HDI, porque nós somos especialistas na questão de centro de suporte, central de atendimento, áreas de TI como um todo, e a gente pratica o saber ouvir, cara. Deixa o cara falar. Porque o cara vai falando, não, meu carro, meu seguro, não sei o que. Isso vai desabafando, vai fazendo com que ele chegue no ponto de equilíbrio correto. É o praticar o saber ouvir, né? E aí sim, aí fala, liga nesse número, aqui nessa central de atendimento, e você resolve o seu problema. E fala que é isso, viu? Porque aí você resolve o problema. Porque você ligou pro HDI errado, né? Mas... Rapaz, se juntar o teu pessoal com a nossa equipe de leads aqui, dá para fazer um podcast só sobre isso, porque o que chega de ligação maluca aqui também... Eu vou te contar uma história ainda mais engraçada. Estávamos ali pós-Réveillon, recebemos um chat no nosso, um chamado chat, nosso central de vendas, né? E alguém que estava querendo descobrir como destravava a conta dele num jogo específico. E eu atendi no Bluetooth do carro. E aí eu já ia começando a falar que não, e meu filho falou, não, eu sei como é que faz. Atende ele aqui, então. Passei o celular pro meu filho, ele ajudou o cara e o cara terminou. Eu falei, agora explica pra ele que nós somos uma empresa de software, mas você entende do jogo, entendeu? E tá lá gravado. Ele suportou o cara como destravava a conta dele lá, sei lá, do jogo, eu não lembro qual era agora nesse exato momento, mas resolveu um problema no início do ano do saber ouvir, entendeu? No final do ano o cara tava muito precisado, né, cara? Mas vamos lá, vamos para a pergunta que é justamente isso, cara. Eu sinto um certo desespero, uma certa ansiedade dos gestores de TI, vendo aí, o Gomes também está na mesma vibe, né? Faz alguns anos que a gente vende Service Desk, né? A gente orienta o cara que está ali dando os primeiros passos, e uma das angústias maiores é por onde eu começo com o Hitro, né? Por onde começar? Porque o que acontece? O teu sucesso pode depender disso, né? Por onde você começa, porque se você começar mal, a adesão pode ser uma desgraça e dali para frente só derrota, né? Perfeito. Você sabe que o próprio White, ele tem um desses princípios norteadores, né? São uma quantidade de princípios lá, foco no valor, e um dos princípios norteadores que ele traz, quando você faz tanto o White Foundation quanto o PMP, né, que é o Professional, que aí torna você um profissional para auxiliar essas empresas, ele fala da questão de comece onde você está. Que eu acho assim espetacular, é uma coisa que já vinha, mas de fato comece onde você está. Que ele traz a questão de você fazer um assessment, um raio-x,
para saber exatamente qual é o seu gap, e aí você atuar naquilo que realmente tem que fazer. No entanto, a sua pergunta ela até remete a um outro item, olhando para os 34 práticas lá, qual que eu começo, né? Qual que, de fato, isso daí o coach ele já trazia já um tempo bem atrás, viu, Anderson, que ele fala o seguinte, e eu gosto muito desse método, que é você pegar os 34 processos lá, 34 práticas, e você colocar ele num quadrante onde aqui na vertical ele teria a importância daquele processo para o seu negócio. E aí você posiciona ele. Quanto que ele é importante? Qual que é o nível de maturidade que ele deveria estar? Porque se você pega assim, o gerenciamento de problemas, o gerenciamento de mudanças, configuração, eles são processos extremamente importantes, só que tem uma relevância maior dependendo do nicho da empresa, dependendo do segmento dela, daquilo que ela realmente... Então, inclusive, quando eu faço a implementação desses processos, a primeira coisa, eu escrevo um plano estratégico, cara. E nesse plano estratégico, eu já trago esses 34 processos e falo exatamente qual que é aquele que mais importa para ele, né? Por quê? Como é que eu faço isso? Pega uma visão BSC mesmo, de Balance Scorecard, naquelas 4 perspectivas, pega as metas da empresa, as metas do cara de TI, o goal lá do diretor de TI, e correlaciona com cada um desses processos. Você vai saber daquele processo que vai sincronizar com a meta do TI e que vai vincular com a meta do negócio. Esse negócio tende a funcionar muito bem. Agora, é ótimo, eu faço assim e descrevo assim, mas vou te falar qual tem sido a maior prática e a maior escolha. Todo mundo começa pelo Service Desk, cara. É impressionante. Não, é o que mais dói, cara, ali para eles, ali, é o que tá virando uma vidraça, os usuários estão reclamando. O grande problema deles não é começar pelo Service Desk. O grande problema é que eles param no Service Desk. E aí, vira um monte de heróis, cara. O cara que é gestor do Service Desk, ele estrutura o catálogo, ele acha a causa raiz, ele resolve problemas de incidente, se bobear ainda faz o processo de mudança. Tá brincadeira, cara. É muito papel, não pode. E aí, o negócio não dá certo. E é justamente essa falta de visibilidade de CIOs, das pessoas, de perceberem que cada um tem o seu chapéu, cara, tem que sincronizar esse negócio, tem que estruturar de acordo com as melhores práticas. Quando você fala assim, um catálogo de serviço, ninguém acha que é só simplesmente... Eu fiz várias implementações de catálogos de serviço, né? Em algumas empresas, quando eu chegava e perguntava, quantos serviços vocês têm aí? Nós temos 4.000. Depois que terminou o projeto, era 187 serviços. Só para você ter ideia. O quanto que... Ou seja... Cara, o quanto que está errado a estruturação. E ninguém acha que é só fazer uma tabela. O catálogo de serviços é fazer uma tabela. Tá de brincadeira, cara. Tem que implementar uma área. Aquele negócio é tácito, ele é vivo. Entra serviço, morre serviços. E quantos serviços ficam ocupando storage, links de comunicação, servidor, eles deveriam ser retirados e estão lá, perdendo dinheiro, né? Então eu sinto uma certa tristeza de as pessoas não olharem com tanta relevância os outros processos quanto olham para o Service Desk. O Service Desk é importante porque o telefone dos caras tocam, né? Quando o usuário está insatisfeito, ligam para ele lá e reclamam e tal. Mas está faltando olhar para essas áreas, né? Um outro também que é o gerenciamento de demandas, que eu acho assim espetacular. Infelizmente não encontrei um case no país, que é balancear a necessidade de demanda versus o capacity e o que você tem. Se tiver sobrando recurso, está perdendo dinheiro. Se tiver... Porque está perdendo dinheiro, porque está perdendo negócio, está sobrando recurso ali, né? Ou melhor, se estiver faltando recurso, infraestrutura, tudo mais, você está perdendo negócio, está perdendo dinheiro. E se estiver sobrando, está perdendo dinheiro porque é recurso que está lá parado, né? E ele faz esse dimensionamento muito legal. Infelizmente, está faltando uma visão mais ampla, né? A gente precisa estudar, né? A gente precisa estudar, precisa contratar consultoria, guiar, precisa ter uma ótima governança de TI. Se os senhores não quiserem estudar, contrata uma ótima governança de TI para te guiar para esse caminho, porque, olha, é possível ter qualidade de vida no TI. Eu insisto nisso porque nesse momento que nós vivemos de pandemia, com muitos desafios, e o que eu acho assim sensacional na área de TI é que ela adora o desafio, cara. Ela adora ser encurralada, cara. Né? Se a gente pudesse achar a cura dessa pandemia aí, cara, e fosse na área de TI, a gente já teria arranjado, viu?
Se fosse da área da TI, a gente já tinha resolvido em menos de 48 horas, e o pior não é isso, é que os CIOs, os CEOs ainda iam achar que tava lento. Não, que demora, cara. Demora 48 horas, cara, que é isso? Mas se vocês estão achando que o Bill Gates está envolvido nisso aí de brincadeira, ele não tá, não. É verdade. Vocês podem esperar que daqui a pouco a gente vai ter nanotecnologia, vacina reprogramável. Não, meu medo é querer dar um reset no mundo, cara. Vai ter gente chegando no hospital porque o anticorpo deu pau, travou, teve que reiniciar, entendeu? Eu gosto muito do momento que nós estamos vivenciando, sendo muito sincero. Gosto muito. Eu acho que é nesses momentos assim de crise que a gente se torna extremamente criativo, efetivo, e a gente vai voltar completamente diferente. A gente estava falando do ambiente home office. Muitas empresas, muitas mesmo, tenho conversado com muitos CFOs de players de service desk que vende, e muitos deles não vão fazer rollback não, cara, desse negócio. Não, deixa o analista lá na casa dele, porque, olha meu custo operacional aqui, melhorou pra caramba, cara. Não vou fazer rollback o caramba. Se adaptou, deu certo, porque antes quem barrava muito era o RH, que olhava para aspectos de ergonomia, olhava para a questão de humano. Só que os analistas estão adorando também, cara. Os analistas estão adorando, tem uma maior flexibilidade, cara. Ele tá em casa tranquilo. E vamos ser honestos, o cara que é de TI raiz mesmo, ele não gosta muito de gente não, entendeu? Ele adora ficar isolado, né, cara? Você sabe que eu trabalho há são 4 anos que eu trabalho home office, sério. Eu acho que eu até causava, né, uma certa inveja em algumas pessoas que se eu fosse pelo menos uma vez a cada 3 meses na empresa era muito. Fica lá na Marginal, Cristal, né? Antes ficava na Berrini, agora tá na Marginal. Mas, cara, eu adoro estar home office. A minha produtividade é extremamente maior, meu poder de concentração. Eu era muito interrompido, isso me deixava doido, porque o homem ele tem esse problema de concentração. Primeiro é muito tarefa, né, cara? Tem que fazer um negócio e ninguém... minha esposa era espetacular, cara, faz um monte de coisa ao mesmo tempo e não consigo ter essa habilidade, então reconheço e aí eu consigo produzir muito mais, né? No entanto, quando eu olho para dentro do HDI mesmo, a própria área comercial sente falta esse modelo home office para ela impacta, que adora relacionamento, precisa ver, precisa pegar, tocar, mas agora não pode. E esse é um de outros aspectos essenciais, né? A gente vai mudar completamente o nosso conceito de higienização. Eu adoraria ter nascido no Japão, cara, porque os caras já nasceram com esse negócio de... Os caras já nascem de máscara, velho. Espetacular, cara, espetacular. Então, a nossa cultura vai mudar muito e a gente vai sair muito fortalecido, viu? Muito fortalecido em todos os aspectos, eu acredito, assim, né? Uma coisa que veio, infelizmente está aí, e a transformação digital e essa questão de os novos modos operandes, né, estando no home office. Como é que eu faço para ter um grupo de pessoas, para ter um time em vez de um grupo de pessoas? Porque agora está tudo centralizado, né? E como é que fica isso? Então, o próprio White, algumas metodologias, mais outras metodologias, tocam fortíssimo nesse aspecto, né? De como você manter um time, mesmo descentralizado, né? Então, uma coisa muito boa. Eu tô otimista, viu? Muito otimista, mesmo nesse cenário aí que a gente liga a TV e vê tantas mortes e tudo mais, mas estou muito otimista. Eu não tenho dúvida. A gente está há 11 anos também em home office, em toda a área comercial, etc. Tirando a parte das viagens, que eu realmente sinto falta, dos eventos, né, igual o HDI Brasil, que esse ano não teve, esses eventos eu sinto falta desse contato. O restante, a produtividade nossa, a gente sempre utilizou aquele KPI desde o início para medir que era muito maior na questão do home office. Dar essa liberdade para o nosso cobrador, para quem está conosco aqui, para nossos... desde a equipe do suporte até a equipe de implantação, tá home office. Isso aí é fundamental. E eu também tenho ouvido bastante isso, que ninguém... Cara, a nossa área vai ficar aqui, ninguém vai querer rollback, não. Conversei com um primo meu, que ele é gerente da Telefônica, ele comentou, cara, a gente já tinha a opção de 2 dias por semana ser home office, ou seja, já estavam meio adeptos. Agora a intenção é que talvez eles vão uma vez no mês lá no data center. Então, assim...
É algo que o pessoal, os CFOs e a RH tá tendo que aprender a lidar com isso. Tem formas hoje, nós estamos vivendo um mundo hoje que é muito simples, né? É só que mudar, só que tem que estar adepto à mudança. Tem que estar pronto para a mudança e tem que gostar de mudar, né? Não adianta você ter o processo lá de trás e falar, pô, vamos adaptar, fazer a mesma coisa. Não tem jeito, não é igual. Você sabe, Diogo, que o HD, ele sempre na história dele, cara, quando você olha para os 3 pilares, processo, tecnologia, pessoas, ele pegou muito forte em pessoas. Pessoas eram grandes. Tanto é que a nossa certificação, cara, a gente faz auditoria com o gerente de RH, cara. Você não vê isso em outro instituto. Ele somente olha o processo, tá escrito, tchau. Não, a gente mergulha nas pessoas, quer saber, um programa de retenção, um programa de melhoria, um programa de reconhecimento e recompensa, porque, de fato, o poder está nas equipes, cara. O poder está nas equipes. Eu acredito fortíssimo nisso. Mesmo ela descentralizada. Agora, se você tiver um grupo de pessoas, ferrou. Aí está perdendo dinheiro. Porque quando a gente olha, principalmente para um Service Desk, que você olha para um orçamento, pelo menos 75% desse orçamento está relacionado a pessoas. Você paga um salário para ela e 1,5% para o governo. Os outros % ali, infraestrutura, tecnologia, processo, você implementa, né? Então, assim, se o gerente, o gestor, o CIO não saber, nesse momento de desafio, onde a equipe está completamente descentralizada, ele não fazer reuniões periódicas, criar programas de reconhecimento e recompensa, fazer retenção de pessoas, se ele não, sabe, vai ficar dando aquele keep alive, e aí, desgraçado, tá vivo? Como é que você tá? Qual que é a tua vida? E se não ficar fazendo esse negócio a todo momento, ele perde o time, perde dinheiro e perde a sua essência maior, que é fazer com que impulsione o negócio ao que os CEOs esperam, né? Então, isso é uma coisa muito boa, né? Um momento assim espetacular que eu vejo que o poder de fato estão nas equipes, ainda mais agora, né? Então principalmente com esses nativos digitais, né? Os nativos digitais são extremamente rebeldes, né? Eles são exponenciais, cara. A gente tem que dar muita autonomia para esses caras, mas tem que saber contratar, né? Tem muita gente ruim aí, né? Mas tem que saber. Isso é fundamental, saber contratar é algo que não dá para deixar de lado. Assim, às vezes para os nossos ouvintes aí que ainda não conhecem o i2.4, né, que não tem mais o V, em relação ao i2 V3... Então, eu acho que uma das coisas assim, primordiais do próprio i2 nessa versão que eles chamam de 4, né, ou na verdade, né, no i2 4, que é a quarta transformação digital, acho que essa questão do co-creation, da questão de governança, vem com um aspecto muito forte, não é mais apenas, para mim, não é apenas mais um framework do como fazer, e sim também o que fazer. Então é uma coisa muito positiva, do High Velocity IT, que traz como você transformar a tua área de TI com uma velocidade que o negócio precisa, do sistema de valor de serviço, o SVS, que ele transforma oportunidades em melhoria. Então, assim, muita coisa boa, viu? Os frameworks, os métodos ágeis incorporou, a questão de transformação digital também incorporou. Então, assim, fico feliz, né? Mas ficou maior, né? Aquele negócio que a gente estava discutindo lá, ficou muito maior e pode gerar um distanciamento de algumas pessoas, ainda mais com o framework, né? Quem já teve uma péssima experiência ou ficou com trauma, pode ficar ainda mais, né? Porque ele aprofundou, né? Não, com certeza, mas é isso aí, eu acho que a mensagem fundamental é que não tem que se afastar, tem que entender que precisa, primeiro, de boas soluções, né, e precisa de boas pessoas e de treinamento. Não adianta você achar que vai implementar as boas práticas sem estudar, sem procurar uma consultoria, sem se certificar, sem ter boas pessoas do seu lado, senão vai sempre ter aquela coisa de formada por heróis e cada um usando sua prática e em momentos de crise ou momentos chaves, não sabe aonde de como fazer aquilo produzir como um negócio e aonde está os KPIs fundamentais ali para mostrar resultado, né? Fica sempre sendo aquela despesa. Perfeito. E você sabe que assim, a gente tem que vir com essa questão do processo, de conhecer bem, mas todas e qualquer entrega, ela tem que ser... tem que trazer essa questão da startup, a questão dos métodos ágeis, onde as entregas elas são sempre ágeis, né, contínuas e incrementais, né? O próprio DevOps traz muito isso, né? O
para processo de mudança e essa proximidade entre a área de operações ou infraestrutura, junto com o desenvolvimento, onde eles fazem deploy, as mudanças, eles são feitos deploys, pequenos deploys, e rapidamente são testados pelos usuários. Não cria aquele comitê, o CCM, né, o comitê de mudança, onde ele encapsula uma mudança com pacotes enormes, e aí isso traz um impacto dele. Não, são pequenas mudanças, muito rápido. As áreas de empresas de software faz isso muito bem, cara, funciona muito bem. E para o mundo corporativo de grandes empresas precisam se adaptar a esse modelo, né? E o White trouxe isso na mudança. Eu achei uma coisa muito boa, importante. Né? Bacana, com certeza. O Diogo falando em herói, eu não consigo visualizar mais o que disse, não, de outra forma, como o professor Xavier sentado ali, lidando com um monte de mutante, entendeu? Cada um faz uma coisa de um jeito, tem um cara subindo pelo teto, tem outro cara ficando invisível, cadê o cara da gestão? Sumiu. Mas você sabe, cara, eu aprendo pra caramba, cara, é impressionante. A cada aula, eu adoro implementar processos, mas também adoro ir para a sala de aula, cara. Assim, se fosse só para ir para a sala de aula e fosse a minha profissão, aí eu estaria lascado, eu iria me frustrar, porque eu adoro vir para a sala de aula e falar o que experimentei. Tanto é que quando o HDI, quando ele ministra os cursos e tudo mais, ele é muito generoso em termos de conteúdo, cara. Entrega uns books assim que assusta geralmente o pessoal, né? E nas salas de aula é a mesma coisa. Mas eu adoro compartilhar a experiência, né? Nada melhor do que falar, isso aí funciona. E adoro ser desafiado. Mas aí entramos num ponto interessante, porque de fato os melhores professores são aqueles que têm experiências para contar, né? E você já fez implantação aí, implantação de processo, implantação de áreas, você já se meteu em várias escrituras diferentes e com certeza você já viu as maiores loucuras, não tenho dúvida nenhuma, entendeu? Tem muita doideira, viu? Tem muita doideira que vira e mexe acontece. Você sabe que, mas assim, um dos itens que eu tenho pego recentemente agora, vou até contar que foi de uma grande empresa global. Os caras eram apaixonados pelos métodos ágeis, né, mais assim, user experience, muito Scrum, muito bacana. E ele falou assim, mas vocês não praticam Scrum? Eu falei, praticamos, tá aqui, ó, aqui, nesse item, mas não está falando Scrum. Mas é a ação é essa, Kanban, tal. Então me mostra aí onde está Kanban. Kanban está aqui, ó. Você pega o seu Service Desk, de repente, ele está hierarquizado, né? Nível 1, nível 2 ou nível 3, e você coloca tudo através de squads, né? Que são esquadrões ou equipes relacionado a um determinado serviço. Sabe o que tem bacana nisso? Isso daqui, ó. Os chamados caem aqui, todo mundo resolve, tá todo mundo... mas está perdendo dinheiro. Por que está perdendo dinheiro? Porque se você faz em forma hierarquizada, você ganha escala. Você pega analistas e são generalistas, né? Eles atuam em diversos assuntos. Quando você forma através do Kanban e Scrum, o que eu acho muito bacana também, só que você está criando várias equipes e criando nível 1, nível 2, nível 3 em cada uma dessas ilhas, né? E está criando silos, né? E fica ali meio... você pode estar perdendo dinheiro em termos de eficiência operacional, só que você deixa o cliente feliz na ponta. E um dos grandes itens desse é a questão da base de conhecimento. Agora, se tiver uma base de conhecimento boa, com vitalidade, aí o processo hierarquizado funciona bem pra caramba. Então, assim, quando você começa a discutir isso, aí os caras ficam assim, tal. Ele, tipo assim, ele olha assim pra você e fala assim, eu não tenho resposta para o que você falou, mas eu tô agarrado ao meu método aqui, eu quero que você me mostre. Então, assim, precisa ter um olhar mais holístico, as pessoas precisam tirar a paixão, né? De repente, olhar que a sua experiência passada não tenha sido uma melhor prática, então precisa ter humildade para chegar e falar assim, de repente, o que eu fiz lá de implementação do White ou de qualquer outra melhor prática, eu não tive sucesso, e talvez eu não tive sucesso porque eu não implementei bem, porque eu não vim com os alicerces corretos, ou principalmente porque eu não me comprometi. Porque o que eu sinto, na maioria desses casos assim, é que as pessoas querem o bônus, mas não querem o ônus, cara. Quer descomprometer, de fato, fazer o negócio rodar. Porque, sinceramente, implementar o White ou qualquer outra metodologia assim, dá trabalho. Ele dá um certo trabalho. Né? Para você ter qualidade de vida, primeiro tem que
implementar o alicerce e precisa saber comunicar muito, né? Porque a gente só muda a postura quando a gente comunica e conscientiza as pessoas sobre aquilo. Não é um negócio top-down. E tem muita gente top-down. Eu peguei casos assim que, não, você tem que fazer. Rapaz, convida as pessoas, cara. Diz para ela o porquê que aquilo é importante para ela. O que vai mudar nela, na vida dela, não é na vida da empresa, não. Vai mudar na vida dela. Porque todos nós somos interesseiros, né? Todos. Sempre quando a gente fala interesseiro, a gente só pensa em dinheiro. Não, mas você anda com um amigo bonito, porque de repente você vai pra uma balada, se bobear, sobra pra você, né, mulher? Nós somos interesseiros. Foi assim que surgiu a amizade com o Gomes. Ele colou em mim porque ele queria um amigo bonito. Tá? Jogar no rebote. Mas esse negócio de top-down não funciona. É a diferença de um líder para um chefe, né? O cara tem que ir lá, tem que explicar o porquê que aquilo vai ser importante. O sucesso, eu costumo falar que o sucesso de qualquer planejamento estratégico depende de você convencer todo mundo que tá ali naquele barco que precisa remar. Se todo mundo no barco não remarmos juntos e o líder por si só também, não vai dar certo. Não adianta o cara achar que vai, rema, por quê? Porque eu tô mandando. Não é assim que funciona. E tem que entender, mostrar que lá na frente o benefício que isso vai trazer, né? Você sabe, Diogo, que conforme a sua narrativa aí me fez lembrar um case que é muito interessante, que o cara era um ambiente extremamente hostil, uma empresa grande, mas um ambiente extremamente hostil, e o CIO chamou a gente assim para fazer a implementação, falou assim, quero que vocês implementam aqui as melhores práticas do HDI, você fala, tem IT, tem isso, tem COVID, tem um monte de coisa aí, gostei do que ele falou, cara, você vai vir aqui, mas aqui o bicho pega, cara, aqui não é, parece Brasil em relação aos outros países, né? Não é para amadores, né? Então, isso aqui não é para amador, cara. Vocês vão ter que vir aqui, vão ter que implementar esse negócio e você não vai ter adesão de ninguém. Como assim não vai ter adesão de ninguém? Não, porque, cara, quando você vir aqui falar que vai escrever um processo, vai estruturar, mas eu preciso de todos esses benefícios aí que você está me falando. Só que quando você vir aqui colocar o pé, cara, os meus pares aqui, que são os outros diretores, eles não vão dar atenção, não vão dar foco para isso, as equipes não vão abraçar, eles sempre acham que é pegadinha. Eu falo assim, olha, vai ser complicado então, vai ser difícil você conseguir isso. Não, mas vocês conseguem. Não é assim, né? Não é por aí o caminho, né? Peraí. Não vem com esse negócio, você quer todo o bônus, mas o ônus, as pessoas têm que ser engajadas. E você tem que ajudar isso, seja com o seu empowerment, a gente vai vir com o processo de comunicação, conscientização, e isso pode demorar um tempo. Por quê? Porque, infelizmente, o que está fazendo com que nós estejamos nessa situação de hoje é que vocês tiveram péssimas implementações ou péssimas atitudes como líder no passado, que criou essa cultura aqui dentro. Isso aqui é uma porcaria, cara. E você sabe que está muito ruim. E isso está relacionado ao que vocês plantaram. Vocês plantaram esse ambiente de, certamente, fez com que pessoas fossem penalizadas pelos resultados e tudo mais. Então não criou, é um ambiente hostil que vocês criaram, né? E nós não somos salvador da pátria, não, cara. A gente quer implementar um negócio que funciona. Você está me dizendo que na tua equipe para implantação de IT não tem psicólogo nem psiquiatra, não? Tem bastante. Por isso que a gente entra com um plano de comunicação e conscientização. A gente diz o caminho, mas cabe o cara querer embarcar. Se ele efetivamente não embarca nessa, seja com o comprometimento, que é aquela questão do co-creation, né? Todo mundo é responsável por essa parada. Não tem esse negócio, a consultoria vem aqui, implementa e está tudo lindo, maravilhoso. Não funciona. Esses caras que vão ter que rodar um negócio. Se ele não comprar, esquece. É apenas mais um montoado lá de papel engavetado, jogado lá, tem ferramentas, mas eu costumo dizer fortemente eu tenho percebido isso, tenho feito implementações e certificações aqui no país e fora também. O ano passado eu estava em Cabo Verde, na África, que são 5 ilhas lá, e fui fazer a implementação de um Service Desk voltado para cartão de crédito. Crédito, um centro de suporte voltado para isso. E a gente percebe que os problemas, mesmo um Service Desk de 1.000 chamados, um Service Desk fora do continente, ou um Service Desk de 987 mil chamados, que foi o caso que eu peguei lá em Brasília, posso até falar que foi a Caixa Econômica Federal que nós fizemos a implementação e a certificação, os problemas são os mesmos. É impressionante. E a comunicação e conscientização é a raiz, muitas vezes, disso, para fazer com que as pessoas elas percebam que
o objetivo ele é único, ou seja, está todo mundo muito bem intencionado, só que cada um vai para um canto, cara, e cada um vai baseado na tua experiência, e aí não funciona, precisa ter esse comprometimento, né? Que é isso que é o co-creation, esse ecossistema ele faz com que as pessoas tenham engajamento, essa é a palavra certa, assim, engajamento das pessoas é o que faz a coisa funcionar. E eu já peguei, o Anderson, centro de suporte, onde o cara tinha péssimo processo, péssima ferramenta, mas tinha uma equipe boa, o Service Desk funcionava, cara. Olha que louco isso que eu tô falando. Você fala assim, pô, mas peraí, você está numa consultoria, mas você não defende ter um processo? Defendo, mas quando você tem um time muito bem engajado, ele funciona. O grande problema é que você fica dependendo, tem uma dependência muito grande de pessoas, isso é uma fragilidade. Quando você implementa um processo e traz ferramenta, e às vezes você tem ótimas ferramentas e ótimos processos, mas o time não está engajado, não funciona. Não funciona esse negócio. Não adianta. Não tem jeito. Tem que dar match ali, não tem como, né? Ele dá esse match, e é um negócio assim, cara, que eu vivenciei isso em algumas empresas, por isso que eu adoro estar nesse momento da minha vida de estar como consultor, porque eu consigo presenciar isso em várias empresas. Antes não, era só na empresa em que eu estava, né? Mas agora eu consigo presenciar. Esse match que você falou, o Diogo, ele é lindo, cara. Ele é lindo, porque é o momento das pessoas se desabrocharem e perceber, cara, não é que esse negócio funciona? E é justamente esse sincronismo entre processos, pessoas e tecnologia. Parece até clichê isso que eu tô falando, que é um negócio muito antigo, mas ele de fato funciona, cara. As pessoas se sentem felizes, todo mundo. Eu mesmo tinha não vou falar o nome desse cara, mas era uma grande empresa, que era o cara que cuidava do gerenciamento de mudanças, né? E eu cuidava lá do gerenciamento de incidentes. E esse cara falou assim, eu não gosto de você, Kid, eu não gosto de você. Eu também não gosto de você. Né? Eu não gostava dele, porque ele construía mudanças tudo ruim, cara, e me lascava. Chegava toda segunda-feira, boa parte lá, em Service Desk, toda segunda-feira é o pior dia, né, da maioria das centrais. Uhum. Isso porque acho que os usuários tomam uma cana e esquecem sua senha, e a outra grande parte é porque as mudanças são executadas no final de semana, e aí lasca todo o Service Desk. E esse cara era um cara que a gente brigava muito, né? E um belo dia, eu sempre fui um cara muito persuasivo, eu fazia parte do comitê de mudanças, e eu tinha direito a um voto só. Só que eu ia para lá e levava. Quando o cara ia lá defender uma mudança, um desenvolvedor, ele falou, vou fazer essa mudança com isso. Eu falei, opa, peraí. Isso aí não foi aquela mudança que você implementou uma semana atrás que me gerou 500 chamados no Service Desk? E por que você esqueceu de fazer isso? Você fez isso? Cara, aí o cara, não, veja bem, não sei o quê. E começou a falar veja bem, lascou, né? Aí eu falava... Falou veja bem, já era, o veja bem... Eu voto não. Eu voto não para esse comitê. Eu tinha um voto só que eu levava várias pessoas. E aí o gerente lá de mudança ele falou, eu não gosto de você. Você vem para o meu comitê, você destrói ele. Só que eu passo a ter a vida melhor. Quando eu fui para um processo, fui ter um curso de IT, isso há muito tempo atrás, e ele também foi para ter um curso, eu passei a compreender melhor o processo dele e ele passou a compreender melhor o meu processo. O que ele fez? O que é isso? Comunicação, conscientização. Aí eu falei, cara, eu entendi melhor o teu processo. E eu percebi que muitas mudanças, elas são construídas da hora para a noite mesmo, não tem nem teste de homologação, e o teste de homologação será em produção. E por isso eu tenho que receber esses impactos. Eu falei, isso, Kid, é por conta disso. Mas isso, aí ele falou, mas isso também não é uma regra, eu não posso chegar, eu tenho que construir melhor a mudança. Ou seja, eu era bem intencionado e ele também. Hoje nós somos amigos, estamos no LinkedIn, coisa e tal, conversa, coisa e tal. Mas não tinha faltava essa comunicação para se entenderem, né? Verificar como é que era. Isso, todo mundo quer o mesmo objetivo, só que cada um vai para um canto, cara. E eu acho que é essa mágica do processo, é te trazer o conceito, te trazer o porquê das coisas e te dar um caminho, né? Um caminho para você seguir. Você, gestor de TI, que botou seu copo d'água aí em cima do Note no início desse episódio, você já pode beber sua água, porque você vai precisar de um milagre. Você vai precisar... água benta, né? A coisa... Existe a necessidade
de uma afinação humana que transcende aí as metodologias. Assim. Não é à toa que nós falamos dos 12 trabalhos de Hércules, na verdade agora muito mais do que 12, né? Versão 4. Tira a versão, é na 4. 4 de sociedade 4, transformação 4. O importante é que as coisas estão sendo contempladas, realmente é para bem, né? Para a gente falar em coisas que vêm para bem, faz toda a diferença. Nesse momento, o que a gente tem que fazer aqui é agradecer demais a presença do Kid, por estar trazendo para a gente tudo isso, estar compartilhando com a gente essa experiência. Foi um negócio fantástico. Kid, já te digo que não é a última vez que você está conosco aqui, então seja bem-vindo pela primeira. Com certeza a gente vai atrás de você novamente, entendeu? Se quiser, já vai bloqueando todos os meios de comunicação. Vão chegar mais convites. Show de bola. Eu que agradeço vocês aí, Anderson, o Diogo, o Gomes também. Cara, eu acho que o trabalho que vocês realizam assim, é espetacular. Primeiro, porque esse podcast ele é despojado, cara. Vocês me deixaram muito à vontade aqui. Eu sinto isso, inclusive, em outros podcasts que eu assisti de vocês. Eu, sinceramente, não conhecia até vocês terem me feito o convite. Depois que eu olhei, eu falei, olha que bacana. Ele é diferente, ele é despojado, ele é sincero, tem brilho no olhar, no falar, tem as brincadeiras. E isso, essas brincadeiras, essa naturalidade é o que traz e faz com que as pessoas estejam falando a verdade ou não. Olha no semblante. Então, é um podcast diferente. E parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, porque é justamente isso que vocês fazem, né? Trazendo personalidades, pessoas que conhecem sobre os seus determinados assuntos para ajudar a comunidade. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, transformar essa comunidade de TI, transformar a vida das pessoas, e a gente só faz isso com comunicação e conscientização, e esse trabalho que vocês vêm realizando aí é para ser enaltecido, viu? Parabéns a cada um de vocês. Valeu mesmo, obrigado pelo convite. Kid, muito obrigado aí, Kid. Queria falar para os nossos ouvintes que quer conhecer mais sobre o HDI Brasil, né, Kid? hdibrasil.com.br. Lá tem uma série de consultorias, treinamentos que vocês dão, né, Kid? Pode conhecer lá, visitar. E tá aqui com vocês. Um mundo aquilo lá, porque é impressionante. Depois que. E esse é o grande problema, hein? Se vocês não. Sabe aquele negócio que você puxa um artigo, um white paper, e aí que você vê, tem um mundo. E lascou. Se vocês vierem, é igual TI, cara. Se pegou na veia, não vai largar mais esse negócio do instituto, né? Porque tem um processo de premiação que a gente já faz mais de 13 anos um processo de premiação, e tirar as pessoas do anonimato e colocar elas no pedestal, que é onde elas merecem estar, né? Eu acho que na área de TI a gente trabalha pra caramba. Esquece muito de vender, né? É um negócio muito doido. A gente muda a disciplina de marketing, né? Para vender e para enaltecer, como se fosse isso um pecado, né? Então, o HDI ele busca isso através dos seus eventos. Tem diversos eventos aí que nós realizamos. Esse ano vai acontecer em setembro, por conta da pandemia, pelo menos está programado até para acontecer em setembro. A gente está tem até uma novidade aí, né, que talvez a gente faça algo virtual, né, um evento virtual, dependendo do desenrolar aí desse processo da pandemia. Legal. O importante é manter a comunidade unida de uma forma ou outra, né? E o HDI oferece uma série de artifícios aí. E queria deixar também aqui os nossos ouvintes que estão querendo aí começar no White ou no Agile, nas soluções. Lembrar que a gente aqui na AC Software, junto com o Service Desk Plus da Managing Engine, tem uma solução toda baseada no White, já pronta para o White 4, né? Já com Kanban vindo aí também, tudo pronto, né, Gomes? E estamos à disposição para te auxiliar na parte tecnológica. E sempre que precisar, nós recomendamos sempre aos nossos gerentes de TI ou gerentes de Service Desk a procurarem consultorias como do HDI Brasil, que que nem a gente falou, tem que dar match, tem que fazer as coisas se encaixarem e está à disposição. Então eu agradeço muito pelo seu tempo aqui. Com certeza, Kid, se estiver disponível, vamos fazer outros, que o papo foi bacana, né, Gomes? É isso aí, eu agradeço muito ao Kid por estar aqui com a gente, o podcast foi fenomenal, eu acho que a gente desmitificou um pouco o IT, trouxe um pouco para a realidade, não é tão difícil, a gente tem que começar, a gente precisa de consultoria, a gente precisa de ferramentas, a gente precisa de um cenário completo para a gente conseguir encontrar isso e ter efetividade nos processos, mas a gente precisa começar de algum lugar. Eu acho que esse podcast pode ser aí o primeiro passo para a galera se ligar, quem já não se ligou,
está na hora de começar a melhorar os processos e a aplicar aí o ITIL, o COBIT e essas outras certificações aí, esses outros frameworks. Show de bola, Gomes. Obrigado a todos vocês. Fique com Deus e mantenham-se seguros, né? Este podcast é um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI.